Bem-vindos à Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e mais uma vez começo um questionamento. Onde você acha mais fácil proteger a liberdade? Em uma república ou em uma monarquia? Você provavelmente respondeu em uma república. E não se preocupe, não se trata de dar uma resposta certa ou errada, mas de questionar até que ponto uma república de fato seria inerentemente ou essencialmente melhor para a defesa da liberdade. Não se trata de uma crítica ou de uma defesa de uma república ou de uma monarquia, mas sim de um levantamento que esse vídeo vai trazer de determinados fatos históricos, dados históricos que podem ser úteis nessa reflexão sobre as diferenças entre república e monarquia. E por que isso é importante? Bem, porque na nossa experiência cotidiana nós vivenciamos a política em alta velocidade, através dos noticiários, através das redes sociais, através das trocas de mensagens. Mas essa política experimentada em alta velocidade, ela não é a única experiência política. Existe também uma política que eu vou chamar de longa duração, que depende de narrativas construídas através de fatos históricos ou com material fornecido por fatos históricos. E essas narrativas, quando assumidas, quando introjetadas, elas vão servir de orientação para interpretar os fatos do dia a dia. Então, a nossa relação no dia a dia com a república ou a relação de um cidadão qualquer com outra república, a República Francesa, etc., vai ser influenciada por essas narrativas construídas com material fornecido pela história ou por um falseamento desse material construído pela história. Daí é necessário voltar e observar os fatos de forma mais criteriosa, cuidadosa e com atenção aos detalhes. No nosso ensino, na nossa formação, todos aprendemos que foi um grande, entre aspas, progresso a abolição do chamado antigo regime monárquico e implantação de repúblicas sob o comando de presidentes. Essa narrativa foi bem aceita, provavelmente, em função do sucesso da primeira república moderna, americana. E é a essa república que vamos voltar, e a esse momento, que foi o momento das revoluções, para discutir esses dados históricos, para apresentar muito mais esses dados históricos. Vamos lá. Primeiro, as questões terminológicas. Bem, no final do século XVIII, que foi o momento decisivo para a construção da política da contemporaneidade, do nosso vocabulário político usado ainda hoje, das primeiras repúblicas, primeiro nos Estados Unidos, que eram colônias, na verdade, depois na França. O que é que ocorreu nesse momento? Ocorreu a cristalização de um vocabulário. Mas esse novo vocabulário só ganhou nitidez no começo do século XIX. Ainda no finalzinho do XVIII, mesmo após as revoluções, você vai ter uma confusão nas pessoas sobre o significado das palavras república e monarquia. Inclusive, é necessário notar que as monarquias europeias do período, elas não eram uniformes, existiam muitas espécies de monarquia. Inclusive a monarquia da Polônia, na primeira modernidade, antes da destruição da Polônia, ela era eletiva. Assim como havia sido eletiva por um período a monarquia do Sacro Império, que reunia os locais de língua alemã na Europa, não existia ainda a Alemanha. As monarquias existiam em múltiplas formas e por isso não existia tanta certeza quanto ao uso dos termos república e monarquia. No caso da república ainda pior, porque a experiência republicana havia ocorrido na antiguidade
e havia ocorrido em algumas cidades italianas. Mas as grandes repúblicas, como as existentes atualmente, não existiam de fato. E além disso, muitas vezes o termo república era utilizado como res pública para designar toda a coisa pública. Então, na Inglaterra, você encontrava comentadores de política que designavam o reino inglês como uma república, que eles traduziam como Commonwealth. Ainda no século XVIII, como eu falei, havia confusão sobre esses termos. Publicações periódicas do período, elas vão apresentar um vocabulário que ainda não é preciso, não é inequívoco. Em uma publicação do final do 18, que está aqui nas referências, havia um ensaio sobre o significado dos termos república e monarquia. E uma das passagens do ensaio os gregos tinham repúblicas, mas essas repúblicas tinham reis. Então não haviam essas caixinhas em que as pessoas separavam com perfeita precisão os termos república e monarquia. E mesmo o Robespierre, o símbolo do radicalismo na Revolução Francesa, chegou a dizer, talvez com exagero, que algumas pessoas, alguns dos seus contemporâneos, não viam qualquer diferença entre os termos república ou monarquia, porque não sabiam qual era realmente o significado preciso desses termos. Então, após ver essa confusão terminológica, esse momento de imprecisão terminológica, nós devemos considerar agora a criação da primeira república no estilo moderno, uma república de bilhões de pessoas cobrindo um grande território, que foi a americana, e a criação do presidente, da figura do presidente nos Estados Unidos. E aqui entra o problema da narrativa, porque no momento revolucionário americano, especialmente na década de 1770, criaram a narrativa de que os Estados Unidos surgiram, na época não eram os Estados Unidos porque não havia união, tudo bem, existiam 13 colônias, e de que aquelas colônias haviam se insurgido contra uma monarquia, a monarquia do rei George III. Após esse momento, em 1780, surgiu o anseio popular de ter um poder central mais forte. E vejam que o contexto não era de perfeita rejeição de monarquias, porque entre 1770 e 1780, os Estados Unidos mantiveram boas relações com outras monarquias. No momento da Revolução, os Estados Unidos, na verdade as colônias, foram auxiliadas por uma monarquia, no caso a monarquia francesa. E na Declaração de Independência Americana não há uma denúncia universal contra todas as monarquias ou contra a monarquia em si mesmo. Há uma denúncia contra a monarquia do rei George III. Um dado curioso é que durante a própria Guerra Revolucionária Americana, um dos militares chegou a propor a George Washington, o grande líder desse momento de conflito, que com outro nome, que não de rei, poderiam criar uma monarquia para controlar os territórios do oeste americano durante o conflito. Pois bem, e mais tarde o próprio Washington vai em carta para o John Jay, que está aqui nas referências para aqueles que desejam consultar. Ele diz que existiam americanos decentes, pessoas respeitáveis, que ainda não viam com horror a monarquia, um modo monárquico de reger um país, uma república, ou seja, uma res pública. Nesse momento, da década de 1780, chegaram a considerar que Washington poderia ser o primeiro rei dos Estados Unidos. Outras pessoas chegaram a questionar se não era uma boa ideia trazer o segundo filho do rei George III, o rei denunciado na Declaração de Independência, para ser o primeiro rei dos Estados Unidos. Porque nem todas as pessoas tinham fé que uma república seria capaz de manter a ordem. Então, naquele momento,
ou seja, a década de 1780, quando os americanos se reúnem com representantes, ou através de representantes, na chamada convenção, para estabelecer a federação, os poderes e a Constituição americana, ocorre a proposta de ter essa figura do presidente da República. Inclusive, ao lado de propostas de ter uma monarquia limitada. Mas a questão é, mesmo a proposta de ter um presidente não foi objeto de unanimidade, porque os críticos dessa proposta, como Edmund Randolph, eles diziam que, e essas são palavras de Randolph, de que o presidente da República criado na Convenção era o feto de um rei, o feto de um monarca. Ele não tinha todos os poderes ainda de monarca, tinha muitos poderes, mas ele eventualmente se tornaria um monarca. Então, desde o início, a criação dessa figura chamada de presidente, que não foi com unanimidade, não ocorreu com unanimidade, também não significou uma defesa perfeita da liberdade contra, ao menos na percepção dos críticos, contra o poder político exercido de forma arbitrária. E por que isso é importante para os países republicanos como o Brasil, que adotaram a República após os Estados Unidos, como os demais que utilizaram os Estados Unidos como modelo? Porque, ao importar esse modelo, nós importamos aquilo que os críticos naquele momento consideraram que eram poderes excessivos nas mãos de uma única pessoa, mesmo que essa pessoa fosse eleita para um período de 4 ou de 8 anos. Em 1891 foi criada a primeira Constituição brasileira, após um golpe militar em 1889. Aqui é importante lembrar que, enquanto nos Estados Unidos houve uma participação popular na derrubada do governo colonial, aqui ocorreu uma participação restrita aos círculos militares. E essa Constituição, nos debates para ter essa Constituição, Deodoro da Fonseca chegou a propor poderes ainda maiores do que os encontrados originariamente no modelo americano. Deodoro da Fonseca queria dar o poder ao presidente de dissolver o Congresso. E esse poder não foi consagrado na Constituição porque Rui Barbosa ele foi capaz de influenciar os membros da Constituinte, inclusive Deodoro, e de aproximar, de tornar esse modelo mais próximo do modelo americano. Ainda que a atuação do Rui Barbosa deva ser elogiada, é necessário admitir que nós importamos um modelo daqueles vencedores, os vencedores do momento revolucionário, de presidente, e que esse modelo foi, em sua criação, criticado por uma extrema concentração de poderes. Ou seja, segundo os críticos, era um rei com outro título, mas ainda era um rei, mesmo que por 4 anos. E é curioso notar que na nossa República, ao menos na primeira República brasileira, aqueles que tinham acesso ao sufrágio, aqueles que tinham a franquia eleitoral, que podiam votar, estavam em um número menor do que durante o Império. Todos esses dados nos permitem a crítica dessa narrativa de que a República significa um progresso relativamente a uma monarquia. E mais uma vez, aqui eu não estou em defesa de uma monarquia, nem como simples crítica das repúblicas. Fundamentalmente, eu estou a levantar dados históricos que podem servir a esse debate entre uma preferência republicana e uma preferência pelas monarquias. E no fim das contas, para chamar a atenção para um fato simples, de que, apesar dessas narrativas que se orientam a nossa interpretação da política do dia a dia,
existem dados naturais. E qual é esse dado, o fato natural? O fato é o poder e o risco do uso arbitrário desse poder, do abuso de poder, que pode ocorrer sim em uma monarquia e em uma república. A questão é, quando nós achamos que a república é um modelo de progresso relativamente à monarquia, nós podemos esquecer que esses abusos podem se dar em uma república governada por, obviamente, um presidente da república. Deixe os seus comentários sobre essa questão, inclusive sobre a preferência por república ou monarquia, e sobre outros temas relacionados a repúblicas ou monarquias que vocês querem ver aqui no Politeia. Não se esqueça também de dar o like no vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!